Fala turma, hoje nós vamos falar sobre tipos de IA. A IA está sendo vendida como solução mágica para tudo quanto é coisa, tá todo mundo querendo usar no dia a dia, mas eu ainda vejo muito mais dúvida do que resultado. Para muita gente não está ainda muito claro se eu consigo usar IA em todos os meus problemas, se eu devo usar uma coisa só para tudo, se tem coisas específicas, enfim. Então, antes de falar de ferramenta, antes de escolher, a gente precisa entender melhor que tipo de problemas ela resolve e onde eu consigo aplicar IA. E esse é o objetivo dessa aula, é a gente conseguir explicar melhor essas especializações, as possibilidades que existem, para que a partir daí você possa escolher melhor o que fazer para o seu caso, que ferramentas usar. Nós vamos conectando isso até a outra ponta onde a gente vai gerar resultado. Eu estou compartilhando aqui minha tela e aqui eu vou detalhando e construindo junto com vocês melhor essa ideia e conhecendo melhor os tipos de IA que dá para a gente usar e tirar valor no dia a dia. E aqui nós estamos falando de um negócio para sua empresa, né? De uma solução segura, completa, que várias pessoas possam usar, não só de um chat GPT, não só de uma coisa que resolve a sua solução de forma isolada, tá bom? Então, acho que a IA virou uma solução mágica, enfim, tá todo mundo falando sobre isso e grande parte do público fala com base no que está descobrindo hoje, no dia a dia. Óbvio, estamos todos aprendendo, mas a IA não nasceu agora. Eu acho que quem tem um pouco mais de base de conceito do que está por trás também consegue explorar ela além de achar ferramenta. IA é muito mais do que achar a ferramenta que resolve o meu problema. Eu acho que é uma estratégia e quem não está pensando desse jeito, em conectar as coisas, em gerar alavanca através dela, vai desperdiçar muito potencial. Então, IA não é o chat GPT, né? O chat GPT é uma IA, mas a IA não é o chat GPT ou qualquer outra que a gente está falando. Então, está sendo muito generalizado, a gente tende a achar que é uma coisa só e não é. A IA não é uma solução única que atende para todos os tipos de problema. Então, existem especializações aqui dentro de IA e, principalmente, a IA é meio, a IA não é fim. Então, esse papo de que eu quero pôr uma IA, a minha empresa precisa de uma IA, todas essas conversas a gente já entende que tem um erro muito, muito grosseiro aí no final das contas, né? A gente está sempre usando ela, sempre que é a melhor ferramenta para resolver um problema e levar a gente a um objetivo específico. Então, acho que esse é o plano de fundo para a gente começar. Primeiro ponto aí para nós é entender o que a IA pode fazer por você, ou seja, no meu dia a dia, no meu time, na minha empresa, né, dentre os desafios que eu tenho, onde que eu consigo aplicar isso. E para isso a gente tem que entender alguns conceitos super importantes. O primeiro, a IA tem especialização, ou seja, isso é muito importante. Não é uma coisa única, genérica. Hoje, falar que... quando eu escuto alguém falando, eu preciso de IA, na minha cabeça soa como se alguém estivesse falando, eu preciso de medicina. Ninguém fala, eu preciso de medicina. A gente já está educado nesse sentido. Então, eu sei que se eu tenho um problema no joelho, eu vou buscar um ortopedista. Se eu estou fazendo um check-up, quero um acompanhamento, eu vou buscar o meu cardiologista. Quando a gente está falando de IA, tem especializações também, e a gente está vendo que tem muito desencontro, porque tem pessoas falando de coisas muito diferentes e dando o mesmo nome, e aí a gente se desentende muito. Outra coisa muito importante, a gente entender que a IA pode parecer uma bola de cristal, que cria coisas e identifica coisas, mas no fundo é uma solução matemática, ela vai estar calculando coisas lá por trás. Então, no final das contas, quando a gente escolhe o remédio certo para a dor certa, a gente está aumentando as nossas chances, a gente está aumentando a possibilidade de ter melhor resultado, de ser mais assertivo. E no final das contas vai fazer muita diferença, porque se eu uso a ferramenta errada ou o recurso errado dentro da IA para eu prever um resultado, minha taxa de acerto e previsão vai ser baixa. Se eu quero fazer criação, design, um monte de coisa, eu vou estar usando outros recursos e eu posso estar gerando resultados abaixo do que eu queria, mas de novo, não porque a ferramenta não funciona ou não porque eu estou escolhendo a coisa errada. Então, por isso, primeira coisa é a gente entender esses tipos e o que está por trás. E aqui
eu organizei elas com base nos problemas, no que a gente quer resolver, sem complicação técnica, sem complicação de linguagem. O principal ponto sempre é o que a gente vai fazer com isso. Então, as IAs estão separadas entre a IA que entende, que responde, que prevê, que cria, que age e que interage. Esses são 6 tipos de aplicações, 6 tipos de desafios que eu encontro no meu dia a dia e que eu consigo resolver com IA. Então, a partir dos problemas, a gente trazer alguns exemplos desses casos para a gente identificar, e esse deveria ser o fluxo que a gente segue, né? Eu tenho um problema, eu vejo quais são as soluções possíveis, escolho dentro das soluções a que gera mais impacto, mais retorno, e a partir disso eu vejo quais são as ferramentas e qual é o modelo de uso que eu consigo produzir esse impacto, ou que eu tenho mais chance de acertar, ou que está mais alinhado ao meu budget, à cultura da minha empresa, aí a gente vai escolhendo. Então, acho que essa é a melhor forma, porque não adianta a gente falar de ferramentas se não tem clareza no problema. Do outro lado, se a gente não sabe tudo o que é possível fazer, a gente não vai conseguir escolher boas ferramentas. Então, as coisas estão muito conectadas, mas elas têm uma sequência. E eu vejo que por ser muito legal aqui, tem muito esforço e muita conversa em cima de achar a ferramenta ideal, o que foi lançado, o que é da vez, mas pouca clareza nisso aqui. Ou seja, às vezes a gente está usando a IA para resolver um problema que não vai gerar impacto suficiente, que não, talvez ela nem é a melhor solução, e a gente está vendo que tem problemas super legais de serem resolvidos e que a gente não está usando a IA. Do mesmo jeito, entender se você vai querer fazer só um negócio simples, pontual num departamento, vai integrar áreas, vai usar toda a empresa, quanto dessas coisas também vai dizer se você vai fazer uma opção por uma plataforma mais robusta, que faz mais dessas coisas, se você vai querer usar soluções únicas e depois juntar isso tudo. Então, entende que quando a gente está falando de estratégia, daqui para frente a gente vai ter muita coisa sendo resolvida, elas estão mudando o tempo inteiro, e a gente precisa aos poucos ir se organizando e criando a nossa visão, o nosso jeitão aqui dentro, e cada empresa vai encontrar o que funciona melhor. Não existe uma receita única e milagrosa, tá bom? Então, em cima disso, acho que a gente consegue avançar aqui para os tipos de IA. Então, começando aqui nos nossos tipos, o primeiro deles é a IA que entende, né? Como o nome já diz, ela é capaz de entender, compreender a informação que eu estou passando para ela, né? Mas se tivesse que descrever em uma palavra só, a palavra-chave seria interpretar, porque no fundo ela consegue não só entender, mas ela consegue interpretar o que aquilo significa, né? E com base nisso identificar, reconhecer temas, reconhecer sentimento, reconhecer intenção, reconhecer coisas, né? Se é um carro, se é uma pessoa, se é um animal, se é um cachorro, pequeno, grande. Então, ela consegue, sempre que eu passo coisas para ela, ela consegue entender e identificar essas coisas de uma forma automática. Então, pensando em alguns exemplos, atendimento ao cliente. Eu quero escutar as ligações do cliente para eu conseguir reconhecer ou analisar essas ligações. Eu quero usar isso em procedimentos padrões. Um exemplo que eu tive envolvido são ligações que têm padrão de segurança, né? Um protocolo de chamada, de aviso, de coisa. Então eu quero reconhecer se esse procedimento está sendo seguido, se as pessoas estão falando as coisas certas lá dentro. Eu poderia estar, enfim, explorando isso melhor. Eu consigo extrair dados de contrato, de proposta de fornecedor, aquele monte de PDF que eu recebo de cotação e eu quero reconhecer, eu consigo entender que aquilo é uma proposta e dali de dentro eu quero extrair os dados que eu preciso. Eu quero organizar já os pedidos, e-mails, mensagem de rede social, de suporte. Essa é uma reclamação, esse aqui é uma dúvida, esse aqui, enfim, eu quero reconhecer coisas ali dentro. Quero analisar as avaliações que os clientes estão falando, feedback sobre os meus produtos, feedback sobre qualquer coisa que seja. Então, acho que aqui tem bastante informação legal. A gente consegue pegar exemplos aqui, por exemplo, se eu estivesse falando de atendimento ao cliente, só para deixar mais claro, né, o que nós estamos falando de reconhecer padrões. Eu poderia ver se eu tenho, dentro de uma ligação, eu tenho elogio ou eu tenho crítica, por exemplo. Isso é um dos padrões que eu poderia estar
tá reconhecendo ali dentro. Mas outra coisa que eu poderia estar querendo olhar, e não é nada sobre sentimento, eu quero saber se é sobre o produto X ou o produto Y. Eu quero ver se ele cita uma situação, se ele dá exemplos. Então, o que eu passar de instruções, o que eu alimentar ele, no fim, o que eu disser que é um padrão, ele consegue depois, em cima disso, reconhecer e utilizar da forma mais adequada. Acho que, em cima disso, dá para a gente ter uma boa ideia já do que seria esse tipo de IA, tá bom? Seguindo aqui, segundo passo, a IA que responde, né? Óbvio também, acho que a forma mais fácil de descrever o que ela é uma ferramenta ou um recurso para responder perguntas. Mas o interessante aqui diferente de um chat GPT que está lá e vai responder as perguntas com o conhecimento que ele catalogou, aqui nós estamos falando de construir algo ou usar algo que responde com base no que você está fornecendo de informação. Seu repositório de documento, a sua base de dados, um sistema seu, e você consegue delimitar se você quer que ele responda só com base nisso, você quer que ele responda juntando o conhecimento que ele tem mais os seus documentos, e aqui você consegue brincar e organizar do jeito que você quiser, né? E acho que a palavra-chave que descreve, né, para que isso serve é para fazer consultas, para a gente consultar ele, né? Então, eu consigo que ele vá buscar num banco de dados e traga as informações, leia os documentos, enfim. E aqui os exemplos de onde a gente conseguiria aplicar. Eu posso criar um chat para me ajudar em procedimentos internos ou em manuais de uso. Então, RH tem documento para eu fazer solicitação de reembolso, para eu fazer pedido de férias, para eu solicitar troca de equipamento, sei lá, qualquer coisa que seja. Esses documentos estão espalhados, muitas vezes são extensos, cheios de regra, um monte de coisa as pessoas não leem, quando vai buscar não acha. Então eu vou botar um chat e o que a pessoa for buscar, ele vai ler, encontrar a informação mais adequada e devolve o que precisa. A mesma coisa para um manual de uso. Eu jogo um monte de manual que o pessoal precisa seguir e eles conseguem, nas dúvidas, nas questões, vamos sendo super assertivos. E aqui a gente começa a ganhar produtividade, ou seja, então, em vez de eu gastar horas achando onde é que está a informação que eu preciso, isso passa a ser super dinâmico. A mesma coisa, acho que é um negócio muito legal que alguns copilots, tô pondo nomes diferentes até para a gente entender, isso pode ser um chatbot, isso pode ser um assistente que está lá no nosso chat, no Teams, no WhatsApp, pode ser um copilot, pode ser o que a gente quiser, né? Mas no final das contas, isso aqui eu vou criar um copiloto que vai trazer informações lá do meu BI, vai trazer os indicadores. Se eu pedir para ele fazer uma análise, ele é capaz de fazer uma consulta e trazer, faz o meu top 10 de produtos vendidos hoje, organiza quanto que esse cliente meu comprou nos últimos 3 meses, agora quebra isso por mês. Esse tipo de dinamismo que a gente se acostumou a fazer de outras formas, ou que muitas vezes a gente não conseguia ter na hora que a gente precisava, justamente por esses gargalos, aqui a gente consegue transformar a rotina, né? Se a gente imaginar um time de vendas na cara do cliente, o que ele não precisa de resposta para saber fazer uma venda, se tornar um especialista melhor, os executivos nas reuniões cheios de dúvidas, sem precisar ficar chamando o time, mandando mensagem, ligando para as pessoas. Então, tem muita mudança. A mesma coisa para encontrar soluções de problemas. Eu tenho uma base lá de solução, então esse problema eu resolvi desse jeito, aquele incidente a gente resolveu desse jeito. E aí quando eu tenho um problema, antes de eu sair tentando resolver, eu vejo como que eu já resolvi e eu posso ser assertivo, né? Num mundo fabril, empresas que têm bastante legislação, ou às vezes que tem muita troca muitos profissionais, muda, as pessoas não ganham a bagagem que eu preciso, eu cresço muito rápido, eu não consigo treinar na velocidade que eu preciso. Todo esse tipo de coisa faz com que a gente seja muito mais eficiente. O próximo tipo, a IA que prevê. E aí começa a ficar divertido aqui a brincadeira, acho que cada vez vão se tornando cenários mais completos, com mais coisas legais. Quando a gente está pensando em predição, no final das contas, por trás está uma análise, né,
A IA é um algoritmo capaz de processar os padrões que existem ali, volumes gigantescos de informação com muita velocidade, para, com base no passado, sugerir ou estimar o que vai acontecer no futuro. E como que ele gera essa previsão de futuro, né? Como que essa bola de cristal funciona? No final das contas, ele estabelece a probabilidade de algo acontecer. Então, no final das contas, ele não está dizendo só aquilo vai ou não acontecer, no final ele está dando a chance daquilo acontecer, muitas vezes até por que vai acontecer ou por que não vai acontecer, e acho que tem muita riqueza nesse tipo de informação. E aqui rodando, né, os exemplos, a gente pode fazer uma previsão de cancelamento de clientes. Então, quais são os clientes com maior probabilidade de cancelar o meu serviço? E aí, do mesmo jeito, quando eu estou falando de cancelar, por que ele vai cancelar? Qual é a variável que mais tem influência no cancelamento do meu cliente? Isso às vezes diz mais até do que a própria predição ou a própria probabilidade, né? Porque eu posso dizer que o cliente A está cancelando por preço, o cliente B está cancelando porque não usa o serviço, e aí você consegue organizar motivos diferentes, criar planos ou gerar soluções diferentes para você tentar reter esses caras, fazer uma campanha, fazer um trabalho próximo deles e mexer no resultado. Então, prever quem vai cancelar do outro lado, no comercial. Então, eu não quero perder cliente. Do outro quais são os clientes mais propensos para receber e aceitar uma oferta nova. Então, se eu pegar uma base de clientes, entender qual é o cliente que já comprava o meu serviço A e agora estão contratando o B, ou os caras que adicionaram serviços na assinatura que ele já tinha, ou que compraram uma coisa nova. Quando eu reconheço esse comportamento de quem já fez, ela é capaz de olhar para a base de quem ainda não fez isso e identificar. Então, opa, o Vinícius é um cara que tem muita chance, se eu vender aquele serviço, ele tem muita chance de topar. Então, de novo, às vezes não é só sobre gerar mais lead, às vezes não é sobre ter mais vendedor, às vezes você dá a ferramenta certa para o cara oferecer o serviço para a pessoa certa. Então, é um jogo de eficiência, é um jogo de... isso aqui é gerar alavanca, né? Superpoder aqui em relação a quem não está usando. De novo, você vê que o negócio ele é super poderoso, mas o maior poder está em saber qual é o problema e de que jeito você vai usar, porque senão você não vai extrair o valor mesmo. E aí seguindo, né, previsão de demanda, então, com base nos números eu quero estimar se aquele produto vai ter mais ou menos demanda, se eu preciso comprar mais ou menos estoque, eu consigo fazer uma predição de vendas, eu consigo operar de uma forma otimizada, né? Eu tive envolvido num projeto grande de abastecimento, então assim, pensa o principal produto que a empresa vende. É o principal custo quando a gente pensar em matéria-prima, por exemplo. Então, eu saber se eu preciso comprar um pouquinho mais ou um pouquinho menos faz uma diferença brutal. Qual que é a influência, de novo, das variáveis? Qual é a influência do clima? Qual que é a influência do dólar? O que mexe nessas variáveis aqui que tem impacto no nosso negócio? Então, eu acho muito legal, não só por prever, mas muitas vezes conta coisas que a gente não sabe, muitas vezes derruba mito. Já vi muitas vezes a gente achar que as coisas aconteciam de um jeito e o dado mostrar que é por outro. Previsões de desligamento, então, eu quero prever quais são os funcionários que têm mais chance de pedir demissão. Por que eles pedem? Estouro de orçamento, então, nós montamos nosso budget lá, estão entrando as despesas, tem coisa que eu estou gastando mais, menos, está mudando, mas onde eu tenho mais chance de ter estouro, e aí num viés financeiro também, quem são os caras que eu tenho mais chance de ter uma inadimplência ou um problema de receita aqui, de recebimento, enfim, aqui são todos os casos que mexem. Acho que uma das coisas mais poderosas, talvez, trabalhar de uma forma proativa, parar de ser reativo. Isso é uma das coisas que eu mais escuto como necessidade, e entender exatamente qual é o problema e o que você quer fazer, qual é o seu caso, é o que vai garantir que a gente tenha mais sucesso. E aí,
Avançando aqui ainda, nos casos que faltam, próximo, a IA que cria, enfim, aqui eu acho legal até a intenção para sair do óbvio, ela cria, mas no final das contas, por trás ela conecta. O que é conecta? Ela está conectando conceitos diferentes, instruções diferentes, então ela está juntando ideias para conseguir, ideias ou conteúdos históricos para conseguir produzir algo novo. Ela vai fazendo combinações de coisas. Então, isso é muito interessante para a gente saber que para criar coisas boas, a gente precisa dar um bom histórico, a gente precisa ter boas instruções ali para ela conseguir produzir resultado legal. Então, ela conecta e a partir disso ela produz algo novo com base em exemplos anteriores. E aqui o mais legal, e acho que vale até o destaque, assim, com base em linguagem natural. Parece meio técnico aqui, mas isso é uma transformação de mundo, né? Se eu quisesse criar um código, eu preciso saber programar. Se eu quisesse criar uma imagem trabalhada, eu deveria saber usar um Photoshop, um Illustrator da vida. E o que a gente está vendo é que agora eu posso falar do jeito que eu quero e as ferramentas passam a compreender o que eu quero e traduzem internamente nas soluções que eu faço. Então, o nosso jogo está mudando de eu saber a linguagem específica e construir para eu saber dar bagagem, eu saber dar repertório e eu conseguir delimitar os limites, né? Porque quando eu estiver falando de criação, acho que esse é o mais importante. A falta de repertório, a falta de coisas para criar essa conexão vai gerar resultados genéricos. Sabe quando a gente bota um prompt desse tamanhozinho, o ChatGPT gera um negócio completamente fora do que a gente queria, e você fala, puta, que resposta horrível. A resposta é horrível normalmente quando a gente passa informações pobres. Então, esse caso de criação aqui, ainda mais dependendo da sensibilidade do caso que você vai trabalhar, precisa de um contexto bom, precisa de exemplos bons, precisa de riqueza, né? Então, aqui exemplos. Quero criar e-mail, quero criar proposta, quero criar um documento. Em geral, moleza, são os mais simples, mais padronizados, né? Proposta eu já vou ter base. Então, aqui, eficiência na veia, casos básicos que a gente está tentando tirar homem-hora, reduzir headcount, dar escala para o nosso time. Aqui eu já tenho um conteúdo mais sofisticado, eu tenho coisas que expõem a nossa marca, a nossa credibilidade, eu não posso estar exposto para coisas genéricas, pobres aí. Então, acho que esses são exemplos, né? Outros são de criar código, sistema, acho que tem bastante coisa que a gente está vendo aqui para dar também produtividade, né? Mudar um pouco o jeito como soluções de tecnologia acontecem. E aí, avançando, a gente tem aqui a IA que age. Então, pode parecer confuso, uma que age e outra que interage, mas tem uma diferença substancial, tá? A IA que age, no fundo, ela é uma IA que decide. Ou seja, eu quero automatizar decisões e gerar uma ação, e ela vai acontecer com base na lógica, nas regras, no aprendizado que eu estou passando para ela, né? E a partir dessas decisões ela executa uma tarefa. Então, no final das contas, ela está agindo automaticamente, né, para algo que eu preciso, de novo, provavelmente dando muita eficiência, mas acho que não só economia de tempo, né? Acho que a gente, no caso certo, consegue ter mais assertividade, a gente consegue trabalhar de formas diferentes. Alguns exemplos, né? Vou aprovar a proposta do cliente, vou mexer em limite de crédito, quero fazer isso de uma forma automática. Quero distribuir, estou recebendo um monte de leads e eu quero, com base em segmento de mercado, fit, esse tipo de coisa, eu quero distribuir para os vendedores adequados. A mesma coisa que poderia ser por chamado, atendimento ao cliente, já quero mandar para a área, para a marca, para o responsável automático. Então, isso pode ser coisas muito simples que está só decidindo para quem que eu envio, só quase que um direcionador,
mas isso pode ser muito mais complexo que isso, né? Então, manutenção de equipamentos, por exemplo, então eu consigo identificar padrões e coisas que estão acontecendo e com base naquilo decidir que eu preciso fazer uma manutenção e avisar alguém sobre isso. Eu consigo fazer uma escalação ou resolução de problemas. Então tem problemas muito simples, repetitivo e que quando eu tenho sempre que acontece esse mesmo padrão, alguém aprova um determinado serviço ou abre um determinado solicitação. Eu posso fazer com que isso aconteça automaticamente e só notificar a pessoa. Ou, dependendo do risco que isso gera para a empresa, eu posso, em alguns casos, resolver isso de forma autônoma, resolver sozinho. Em alguns casos, escalar para que alguém esteja atento e ciente sobre isso. Mas, então, acho que aqui a gente tem alguns bons exemplos, né? Mas o que diferencia essa IA que age da IA que interage, né? Aqui pensa que eu não necessariamente estou vendo ela, estou me comunicando com ela. Ela pode estar acontecendo em background, ela está rodando ali por trás, ela está conectada em alguns processos, em fluxos, enfim, qualquer coisa que seja, e ela vai já agindo, direcionando, tomando decisões, sem que necessariamente a gente veja o que está acontecendo, né? E isso é bastante diferente de uma IA que interage, porque aqui, né, aqui o objetivo é decidir, aqui o objetivo é comunicar. Então, no final das contas, ela é uma interface, ela é um hub que conecta pessoas, sistemas, outras IAs. Então, no final das contas, ela é um intermediário em que a gente vai se comunicar e aí, dependendo do que acontece, ela se comunica de volta com a gente ou ela já aciona outros sistemas, envia para outras coisas e isso vai acontecendo de uma forma muito mais fluida. Então, no final das contas, você não precisa saber, né, vamos pegar uns casos de uso aqui, mas se eu quiser fazer a abertura de um chamado, eu posso contar o problema que eu estou tendo, e aí se for algo que é muito simples, ela já pode me responder com a solução. Se for complexo e precisar da ajuda de alguém, ela já pode abrir um chamado, avisar a pessoa, fazer o humano fazer o atendimento, a pessoa tendo o seu serviço atendido, ela encerra o chamado, registra o que foi feito, pensa que ela cuidou de todo esse processo, né? Ela age muito como um broker ali mesmo, assim, de integração e tal. Os agentes que a gente tem ouvido falar muito, no final das contas, eles se encaixam muito dentro desse perfil. E veja que a gente tem visto muito, e quando fala de agente, tem explicações, tem abordagens muito pobres, e a gente está achando que ele é um chatbot menos quadrado, né? O chatbot, eu entrava lá e ele falava, você quer falar sobre cartão de crédito ou financiamento? Aí você escolhia uma opção, aí ele ia criando uma árvore de decisão chata ali, né? Um processo maçante. E aí tem gente que está enxergando a gente só como uma conversa mais fluida que eu posso ir e voltar sem tanta sequência. Mas está muito longe disso, né? Nós estamos falando de um negócio que é capaz de criar uma interface única e intermediar dezenas de sistemas, pessoas, empresas, enfim, o potencial disso aqui é monstruoso. E aí os exemplos são, né, eu posso fazer uma qualificação de lead, seja receber o lead, mandar uma mensagem, ver o tamanho da empresa, o setor, pedir uma informação que ficou faltando, ou até falar no telefone. A gente está vendo os agentes que são capazes de entender e já articular e simular o que é uma ligação de um vendedor. Ela pode fazer criação de pedidos, então eu recebi um pedido, eu crio no sistema, crio a cotação, envio para o cliente, volto, no final das contas eu estou automatizando várias coisas diferentes. Eu posso, num processo comercial, disparar, ele faz a consulta de crédito do cliente, se precisar pesquisa num outro portal, envia para um fornecedor externo, estando ok, cadastra o cliente. Processos de onboarding, né? Então eu contratei uma pessoa nova, essa pessoa faz um treinamento, aí depois desse treinamento eu crio acessos para ela, depois eu
mando um e-mail, peço para ela assistir alguns vídeos, enfim, eu vou sequenciando várias coisas. Poderia estar fazendo a mesma coisa para um cliente que recém assinou meu serviço e eu tenho alguém para paparicar esse cliente novo, fazendo um onboarding, aí explica, vê o que ele entendeu e onde ele tem dúvida, com base nisso eu vou avançando. Então, tem bastante situações diferentes que eu consigo trabalhar. Boa, acho que em cima disso, turma, dá pra gente ter uma boa noção dos 6 tipos aqui. Acho que casos de uso e aplicações teriam muitas ainda, se a gente quisesse estender esse assunto. E a visão principal foi, acho que primeiro, a gente entender que a gente deveria estar focado no tipo de problema que nós vamos resolver. Acho que esse é o primeiro ponto. Com base no problema, a gente consegue decidir se a gente quer resolver ele de uma forma mais simples, ou seja, eu quero escutar uma ligação, e em cima dela ver se o cliente está pedindo ou aceitando bem um produto ou não, ou eu quero, além de escutar, integrar no meu processo, já disparar processos automáticos, disparar gatilhos, falar com outras coisas. Então, dependendo de como a gente quer abordar a complexidade, o tipo de ferramenta, o tempo de desenvolvimento, tudo isso muda muito. E é aí que a gente se frustra, porque às vezes a gente poderia até começar com um negócio mais simples, faz dar certo e depois eu vou progredindo. Então, eu acho que esse conteúdo parece muito básico para algumas pessoas, mas eu vejo muita gente que se acha experiente ou que acha que está dominando o assunto, caindo nisso. Turma, espero que esse conteúdo ajude de verdade. Meu plano é, com base agora nesses conceitos, a gente avançar, então pegar cada um desses tipos, ter mais detalhes sobre as aplicações, quais são os casos onde a gente consegue usar, conectar neles as ferramentas, que soluções a gente consegue usar, o que já tem pronto, o que vale a pena eu construir customizado, por que em alguns casos eu quero construir, por que em alguns casos faz mais sentido eu já usar algo que está feito, e até aí trazer algumas demonstrações, a gente construir mão na massa junto algumas coisas, para a gente ir avançando e ganhando mais domínio sobre isso que está mudando o jogo e está fazendo muita diferença no dia a dia. Mas esse é só o primeiro papo, eu espero poder te ajudar aí nessa jornada, tá bom? Conta comigo, tamo junto, até a próxima.